Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar nossa reunião da noite, lembrando os irmãos de verificar os celulares, colocar no modo silencioso, para que não haja interrupções. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo e assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos trazido as lições do alto, dos planos superiores, a fim de nos esclarecer a respeito da lei de Deus. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a nossa necessidade. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais, nossos irmãos maiores, que aumentem a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 5, 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados aflitos. Esse capítulo tem como principal ensinamento de Jesus: bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e obsequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versos 4, 6 e 10. E a nossa lição da noite se refere ao item 12, que tem o subtítulo de motivos de resignação. É um comentário de Allan Kardec nos explicando essas palavras de Jesus, quando ele nos fala: por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-nos felizes por sofrermos, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois,
considerar-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir, no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar ao seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloquem na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagasse uma cota e a tomasse de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, ide e recomeçai a tarefa. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 241 do livro Consolador, quando foi perguntado a Emmanuel: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E Emmanuel respondeu: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com
a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva as personalidades espiritual aos novos e sublimes horizontes na vida do infinito. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e Gilvan. Passamos a palavra ao Gilvan. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudo e aprendizado. Meus irmãos, durante todo esse mês de abril, nós temos estudado aqui nas reuniões de terças-feiras esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sendo que hoje, conforme observamos da leitura do nosso irmão Evandro, o objeto das nossas reflexões será o item 12, motivos de resignação. Os irmãos, basta recordarmos tudo o que temos aprendido aqui no estudo das aflições, sobretudo no que diz respeito às causas e às finalidades, que logo compreenderemos que não nos faltam motivos para suportar com coragem, com resiliência e com resignação todas as dores e dificuldades da vida. São muitos os motivos para nos resignarmos. E para iniciar e organizar as nossas reflexões, sigamos mais uma vez os passos e a excelência pedagógica de Allan Kardec, que começou o estudo desse capítulo tratando da justiça das aflições. Para concluir que toda aflição é justa, Allan Kardec ensinou-nos a necessidade de compreendermos, pelo menos minimamente, Deus e seus atributos. E lá no livro A Gênese, Allan Kardec ressalta que não sabemos tudo sobre Deus, mas sabemos aquilo que ele não pode deixar de ser, senão ele não seria Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, onipresente, onisciente, infinitamente perfeito em todas as virtudes, isto é, infinitamente sábio, justo, bom, misericordioso. De forma que já podemos estabelecer aqui a primeira premissa básica, e de onde decorrem todas as outras, para nos resignarmos. Toda aflição é justa. Deus as conhece e as permite para o nosso próprio bem, para progredirmos, para evoluirmos e seguirmos a nossa jornada em busca da felicidade e da perfeição. Pois bem, seguindo essa linha de raciocínio lógico, iremos verificar que toda aflição é justa porque somos nós mesmos quem a provocamos, quem as atraímos, quem as causamos nessa atual existência ou em vidas passadas. Então ele é justo, somos nós mesmos que a atraímos, de tal forma que só estamos colhendo aquilo que plantamos. É a lei de causa e efeito, lei divina que é perfeita, imutável e universal, alcança a todos, não tem nenhum privilegiado, nenhum favorecido na criação. Então temos todos que combater o bom combate e nos adequarmos em conformidade com as leis divinas. Não adianta se revoltar, se rebelar, se queixar. É seguir a linha certa. Se as aflições são justas e permitidas para o nosso bem, qual deve ser a nossa
postura? A da queixa, da reclamação, da rebeldia, que só vai nos causar perda de energia e de tempo? Ou devemos, buscar refletir nas causas dessa aflição para compreendermos aquilo que precisamos mudar, para enfrentá-las com resignação e coragem? Então, primeiramente, nós precisamos de uma autoanálise sincera, verificar, descobrir se essa aflição que estamos passando, ela foi produzida por nós, ela é um problema que foi causado nessa vida ou na vida passada. E isso é importante, meus amigos, porque nos alerta Allan Kardec que um número enorme de aflições são consequências naturais, ou seja, efeitos da nossa personalidade, da nossa forma de proceder na presente existência. Então são situações que estamos fazendo agora, que continuamos causando desnecessariamente. E já está na hora de nós pararmos de causar novas aflições, de criar novos débitos, tormentos voluntários. Quantos males ainda continuamos provocando por conta do orgulho, da vaidade, da ganância, da imprevidência, da preguiça, dos excessos de todas as ordens? Os exemplos são vários. Quem casa por interesse e deixa o amor em segundo plano pode reclamar se o relacionamento é infeliz? Quem é desleixado na educação moral dos seus filhos vai reclamar de quem depois com os problemas que vai ter no futuro com esses mesmos filhos? A pessoa que é imprudente no trânsito, por exemplo, vai ou não vai causar uma hora ou outra um acidente? E ela vai se queixar de quem? Então, meus irmãos, todos esses problemas podem ser evitados na presente vida. E nós iremos reclamar de quem, senão de nós mesmos? Portanto, ao invés de se queixar, temos que nos resignar e realizar a nossa reforma íntima, corrigir a nossa forma de sentir, de pensar e de agir. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos traz um estudo muito interessante, que eu gosto sempre de citar. Ele está lá no subtítulo que se chama, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, onde ele nos diz que toda imperfeição é uma causa de aflição e, por consequência, uma causa de infelicidade. São elementos diretamente proporcional. Quanto mais imperfeitos somos, mais aflições teremos. Então, a culpa é nossa, nós devemos o quê? Nos corrigir. Feitas essas considerações sobre as causas atuais, passemos agora então a analisar aquelas causas que nós provocamos em outras vidas e que também são justas, porque fomos nós mesmos quem as atraímos. Aqui, meus amigos, além de ser justo, ainda tem um grande detalhe, um detalhe interessante. Como sabemos, lá na erraticidade, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, somos nós mesmos quem definimos as principais circunstâncias da nossa vida, conforme nós vemos nas questões 258 e 264 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na espiritualidade superior: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero das provas que lhe há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, não só nós sabemos, como nós escolhemos, usamos o nosso livre-arbítrio.
E complementando essa questão, na 264, Kardec perguntou: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem-se a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, meus irmãos, devidamente assistidos, e orientados por benfeitores amigos, mais experientes do que nós em sabedoria, mais adiantados do que nós em amor, nós participamos desse processo de escolha e levamos em consideração, as nossas necessidades espirituais, o que precisamos corrigir, as más tendências, as imperfeições, aquelas dívidas contraídas, as pessoas que prejudicamos. Então, neste momento, é definido o tamanho da nossa cruz, o tamanho inicial, porque, como vimos, podemos aumentar o tamanho da cruz desnecessariamente. Mas tudo é estabelecido com absoluta adequação às nossas necessidades e capacidades. Nunca será essa cruz maior do que as nossas forças. Então, vejam, como que o conhecimento dessas realidades espirituais nos consola. Não é à toa que o Espiritismo é o consolador prometido. De fato, saber tudo isso nos consola, nos liberta, nos dá forças para seguirmos adiante e, com toda essa compreensão, adquirimos mais paciência, mais coragem para suportar da melhor forma possível e até, muitas vezes, vencer esses obstáculos. Bendito, então, meus irmãos, é a doutrina espírita, a fé raciocinada, que nos explica que as aflições são justas, que nós mesmos as atraímos, as causamos, que participamos do processo de escolhas delas, aquelas que provocamos em vidas passadas, e que em tudo isso há sempre a infinita misericórdia de Deus, atenuando nossas faltas, parcelando os nossos débitos, nos amparando de todas as formas possíveis. Então, as provas e as expiações, meus irmãos, são remédios, como foi dito aqui, para a nossa alma ainda enferma. E Jesus Cristo é o nosso divino médico, de forma que o Cristo e seus emissários sempre prescrevem os melhores remédios na dose exata para a nossa cura, se nós fizermos o uso correto, se nós seguirmos o tratamento certinho. Da parte de Deus e de Jesus nunca falta. E os nossos benfeitores espirituais são como os enfermeiros, nos acompanhando ao longo de todo esse processo de regeneração. Então só depende de nós, do nosso esforço. É claro que não é fácil, mas saber isso tudo, ter essa consciência e nos esforçar é o caminho a ser seguido. Nosso Pai amado nos ampara, nos protege, nos ajuda ao máximo, com toda a sua misericórdia. E o que acontece então, meus irmãos, quando o paciente segue certinho o tratamento? Quando ele toma os medicamentos certos, ele, ao longo do tempo, ele se cura. Já o paciente rebelde, teimoso, agrava a sua situação. É a mesma coisa com o espírito, a mesma coisa.
Então nós nascemos no país certo, na família adequada, com o corpo, as condições, a profissão, todas as circunstâncias adequadas ao nosso aprimoramento. É só seguir certinho o roteiro do Evangelho que a gente está no caminho certo para a cura. E para ilustrar esses ensinamentos preciosos do Espiritismo, trouxemos uma página de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 150, chamada Aguilhões. Aguilhão é um instrumento usado pelo pastor para conduzir o gado. E Jesus é o pastor da humanidade inteira, né? Então, tanto que ele diz: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou ficará perdida, né? Será abandonada. Ele vai atrás de cada um de nós com um aguilhão ali para nos colocar no rumo certo. E Emmanuel comenta o seguinte trecho evangélico que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, que é uma frase muito conhecida nossa, para todos que, como eu amo o livro Paulo e Estevão, né? Quando Jesus aparece para Saulo de Tarso, nas portas de Damasco, né? E com aquela luz inimaginável, né? Faz o Saulo de Tarso cair do cavalo, ficar cego, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz assim: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Porque Paulo estava teimoso. O Cristo sabia, ele era o vaso escolhido, né? O apóstolo dos gentios, que levou a sua mensagem para todo mundo conhecido naquela época, mas até então ele estava recalcitrando contra os aguilhões. E aí Emmanuel, comentando esse trecho, diz o seguinte: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Então, muitos de nós ficam estagnados, né, no materialismo, né, nesses ciclos viciosos de permanecer nos mesmos erros, né, na ilusão da matéria, embora os alertas, os aguilhões estejam ali a todo momento tentando nos despertar para o caminho redentor. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que se estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar, cientes de que Deus dá tudo: a vida, os caminhos, os bens infinitos, os benfeitores inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelares. Então, as aflições são colocadas na nossa vida por amor, para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular. É aquilo que você precisa corrigir, simbolizando o ensejo bendito. E essa frase de Emmanuel, que ele encerra, é fantástica: analisa a tua vida, situa os teus aguilhões e não se volte contra eles. Então, cada um de nós tem que fazer esse exercício mental. O que me incomoda? Onde é que está apertando aqui o calo, o espinho na carne? Porque ali tem um ensinamento. É ali que a gente tem que prestar atenção e fazer as corrigendas necessárias.
Porque jamais, meus irmãos, tem um motivo que não seja justo, sábio e bondoso. Se nascemos numa família complicada, se nascemos com uma doença ou uma limitação física, se sofrermos um acidente ou um revés financeiro a qual nós não causamos nesta vida, se perdermos prematuramente um ente amado, todas essas vicissitudes da vida, cuja causa está em existência passada, são instrumentos de educação e de evolução. Deus nos concede tudo o que precisamos para vencermos, e estamos sempre amparados, assistidos por benfeitores amigos. Isso é um bálsamo para as nossas vidas, Nos diz o Espírito da Verdade, lá no item 5 do capítulo 6, que a vida é a prova buscada. Porque quando nós desencarnamos e retornamos ao mundo espiritual e faceamos a verdade, vem aquele arrependimento, o remorso, a ficha cai, o tempo desperdiçado, as faltas cometidas, e nós mesmos pedimos, muitas vezes imploramos por uma nova oportunidade, para reencarnarmos, especialmente com a bênção do esquecimento do passado, que é uma maravilha, é um mecanismo imprescindível. Então nós buscamos, nós pedimos a pobreza, a enfermidade, o parente difícil, que é um credor nosso, que nós, naquele remorso terrível, imploramos para reverter a situação, de forma que não podemos nos queixar, reclamar, revoltar, muito pelo contrário, temos que ter gratidão e fazer tudo ao nosso alcance para vencer aquela situação, sob pena de termos que reiniciar tudo de novo, de reiniciar o trabalho numa nova reencarnação, e talvez com a situação agravada. Bom, nós já vamos caminhando aqui para o final da nossa participação. Eu queria ler o item 13, onde Allan Kardec faz uma síntese maravilhosa de tudo isso que estamos conversando, mas não vai dar tempo. De forma resumida, Kardec nos diz o seguinte, que a resignação, ela torna a aflição menos amarga e mais proveitosa, porque nos aproxima da meta. Se nós somos resignados, nós estamos no caminho certo e fica menos pesado, ao passo que a revolta, a queixa e a deserção da luta tem um efeito exatamente contrário, nós perdemos os bons frutos que colheríamos e aumenta o fardo, fica mais difícil. Quanto mais se reclama, pior. Não tenhamos dúvida quanto a isso. E ainda com a real possibilidade de criarmos novos débitos. Então a palavra de ordem é gratidão, agradecermos a Deus, a bendita oportunidade de estarmos aqui e desenvolver, frutificar no local onde Jesus nos colocou, dar o máximo de nós. Foi por essa razão, e aqui eu vou encerrar na minha participação, que Paulo de Tarso eternizou aquele ensinamento: a tudo dai graça. Está lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, todas, inclusive as mais difíceis, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue nos intuindo. Conforme a gente pode ver na noite de hoje, o capítulo objeto de estudo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo faz parte de vários capítulos do Evangelho que traz para todos nós um pouquinho das bem-aventuranças
de Jesus, quando Jesus veio aqui na terra e nos apresentou. E aí, o capítulo, ele inicia falando sobre a necessidade de termos. E aí Jesus, ele lá em São Mateus, ele fala: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E começa com passagem de São Mateus, em seguida de São Lucas, e aí nós temos aí o subtítulo Justiça das Aflições, outro subtítulo Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, e a gente vai andando mais um pouquinho, esquecimento do passado, e vem motivos de resignação. E não é à toa que esse subtítulo, motivos de resignação, faz parte logo do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Porque quando a gente está sofrendo, está aflito, está passando por algo que porventura dói profundamente o nosso coração, nossa alma, e a gente vê ali que de certa maneira nós estamos passando por essa provação, a gente, nessa hora, nós temos duas formas de encarar essa situação. A primeira forma, que é a mais comum, onde nós acabamos nos revoltando, gritando, esbravejando, achando que é vítima de injustiças, falando que não merecia aquilo que ele está sofrendo. Ou seja, essa é a primeira forma. E essa primeira forma, ela gera dentro do nosso coração mal-estar. Aquela provação, ela custa passar. Nós vivenciamos aquela provação de uma forma com que a dor, ela fica mais intensa. E acaba que pode levar até a loucura. Pode gerar outros males que ultrapassam aquele sofrimento e aquela provação que nós estamos vivendo. Mas nós temos uma segunda forma de encarar essas aflições. E é o caminho que foi trazido há mais de 2000 anos atrás, por meio de Jesus. E ele começou ensinando a todos nós, por meio das parábolas, por meio dos exemplos. Lá no Monte de Corazim, onde ele teve a oportunidade de apresentar as bem-aventuranças, ele enfatizou a necessidade de acreditarmos e pacificarmos o nosso coração na hora da aflição. Porque bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. E ele chama todos nós para termos fé, para acreditarmos que o sofrimento é passageiro e que ele, sofrimento, ele tem uma causa sim. Causa esta que foi provocada por nós mesmos em decorrência da nossa imperfeição. E não é à toa que nós estamos aqui na Terra, nesse mundo de expiação de provas, nesse mundo onde a cada dia que passa nós percebemos que de fato não é à toa que as pessoas sofrem e passam as provações. E é interessante a gente dizer isso, porque hoje, por meio da doutrina espírita, a nossa consciência ela amplia nesse sentido. Por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio do Livro dos Espíritos, por meio de toda a codificação, por meio dos inúmeros livros psicografados por Chico Xavier,
esses ensinamentos trazidos pelo Consolador prometido, o Cristo, ele amplia a nossa visão e faz com que essa resignação, que está tão bem trazida aqui no Evangelho, no capítulo 5, item 12, possa ser melhor absorvida por todos nós, e fazendo com que a nossa reflexão ela seja realizada de uma forma melhor, com um entendimento melhor. Porque a partir do momento que nós conhecemos e acreditamos na vida futura, a partir do momento que nós temos certeza que o que morre é o nosso corpo, a partir do momento em que nós sabemos que a nossa vida é eterna, nós começamos a entender os inúmeros motivos de sofrimento que existem no mundo. Por que será que uma criança recém-nascida vem à Terra sem praticar qualquer ato sequer com uma doença grave? O que fez o pai dela? O que fez ela? Isso até então era incompreendido por todos nós. Mas, por meio da doutrina espírita, nós começamos a entender um pouquinho o motivo dessa aprovação. E aí nós vamos entender que esse sofrimento, ele já foi programado lá no mundo espiritual, onde aquele espírito, quando estava lá no mundo espiritual, pediu: por favor, me dê essa aprovação, por favor, eu quero passar por isso, para eu poder o quê? Pagar a minha dívida, que um dia eu fiz no passado. Mas não é só isso. Muitas vezes acontecem situações da nossa vida futura, na nossa vida presente, em que nós também não entendemos os motivos, e aí a gente vai perceber que as causas atuais das nossas aflições são causadas por nós mesmos, pelo nosso comportamento, pela forma como encaramos o mundo, pela forma como conversamos com as pessoas, tratamos as pessoas, pela forma como encaramos a nossa vida. E aí nós vamos compreender que de fato aquela aflição e aquele sofrimento, ele foi causado por nós mesmos. E aí, diante dessa introdução, nós temos a oportunidade de ver que o sofrimento no mundo é, muitas vezes, uma forma de expiarmos e uma forma de pagarmos as nossas ações causadas no passado ou no presente. Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, traz uma reflexão para todos nós sobre o sofrimento. E ele traz o seguinte: o que mais sofremos no mundo? E ele vai trazer relacionado algumas questões que, se a gente for verdadeiramente pensar, encaixa na nossa vida. E aí Albino traz a seguinte relação: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, na verdade é o desânimo em superar. Então todos nós temos dificuldades, mas e o otimismo? E a forma de encarar aquela situação de forma diferente? O Evangelho já traz aqui dizendo que resignação não é agir com passividade, não é simplesmente sucumbir diante daquele sofrimento, mas é utilizar daquele sofrimento
para o seu crescimento. É entender os motivos pelos quais você está ali sofrendo e procurar crescer com aquilo, mudar a sua vida, trabalhar os seus defeitos. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Muitas vezes nós estamos ali diante de uma aprovação, ou estamos nem esperando algo acontecer e já sofrendo por antecipação. Vocês já perceberam isso? Quantas e quantas vezes a gente sofre por antecipação diante de um possível problema que poderia acontecer e na verdade aquele problema é diluído, e aí a gente já sofreu, já desgastou, já brigou. Então, o desespero diante do sofrimento é que a gente vem sofrendo. Não é a doença, é o pavor de receber. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é ingratidão, é incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvítrios. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Ou seja, vocês perceberam de que cada dificuldade, cada provação, cada ponto apresentado com Albino Teixeira nessa lição, o que mais pesa são as nossas ações contrárias, são os nossos defeitos, é tudo aquilo em que a gente poderia simplesmente lutar, e não é à toa que a aprovação vem, e que a gente poderia utilizar como forma de progresso, de mudança de vida. Na verdade, nós nos entregamos. Isso é importante que a gente entenda e compreenda. O Consolador, na questão 241, vem trazendo a seguinte pergunta: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E aí Emmanuel, com perfeição, traz no trabalho de nossa redenção individual. Ou seja, na nossa reforma íntima, na nossa transformação diária, no dia a dia, a gente sabe onde o nosso calo dói. E onde que nós vamos basear, onde nós teremos força para poder simplesmente lutar contra todo esse nosso espírito velho que carregamos e trazemos conosco durante a nossa encarnação, por meio do Evangelho. Jesus, de fato, ele é o caminho, a verdade e a vida. Os seus ensinamentos mudaram a humanidade, tocaram profundamente e tocam todos os dias os nossos corações e mantêm vivo durante séculos. Jesus, de fato, ele é nosso timão, nossa bússola. E foi um exemplo de resignação para todos nós. Vocês imaginam a evolução espiritual de Jesus?
a grandeza como governador da terra, como mensageiro de Deus, reencarnando e sendo o ser mais puro que já passou aqui na terra, vindo junto dos animais, nascendo junto dos animais, crescendo, aprendendo o ofício do trabalho, junto com o seu paizinho José, e não bastando isso, ele iniciou os seus ensinamentos, a sua pregação, e no final foi completamente incompreendido por todos aqueles que ali viviam naquela época, por questões religiosas e políticas da época. Sofreu piores horrores, a traição, a tortura, foi humilhado e mesmo assim se manteve sereno. O homem que curou leprosos, o homem que fez as pessoas enxergarem, que multiplicava pães, peixes, que só fazia o bem por meio dos seus ensinamentos, que tinha a mediunidade de inclusive fazer com que as pessoas voltassem à vida, conforme ele fez na época. Mesmo assim, diante de tudo que aconteceu, ele se manteve inerte, humilde, resignado, e foi morto, sacrificado, da pior forma que se fazia naquela época, que foi justamente a crucificação no meio de dois ladrões. Mas mesmo assim, ele pediu que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Imagina, diante desse sentimento todo, imagina Maria, sua mãe, que vivenciou tudo isso, que recebeu a informação de que ela estaria ali gerando o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que com todo carinho cuidou de Jesus desde a sua tenridade, e que até o seu leito de morte estava ali com ele, mas resignado, entendendo da missão de Cristo e compreendendo os desígnios de Deus, com o intuito de ilustrar toda essa passagem que eu acabei de narrar para vocês. Tem uma lição maravilhosa do livro Lázaro Redivivo. É a lição, é o capítulo 2 do livro Lázaro Redivivo, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito por Irmão X. E essa lição, denominada Escrava do Senhor, inicia a narrativa Irmão X falando quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quando a sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos, ilustraria o nome de Israel, seria um rei diferente, cheio de amoroso poder, curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança,
a ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou a favor do Pai Celestial. Confiaria nele, desejava enfrentar a situação, desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém, mas humilde e pobre, que conseguiria os poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituía a liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava súplice entre as angústias e a confiança. Mais tarde, João voltou comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se no manto discreto e tomou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antíopas. Não duvidaria um instante que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida Maria de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Oh, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de um cetro. E como se isso não bastasse, fora também coroado de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho sereno e resignado endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele induzia a oração e em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho escolhido para a salvação? Lembrou-lhe a infância amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia do alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo,
Para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos a seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo, pelas vergastas recebidas e obedecendo ao instinto natural. Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repetidamente de Abraão. O generoso patriarca, no outro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguir Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová, mas eis que no instante derradeiro o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe o júbilo igual. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu içado no madeiro entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvira o poderoso Pai? Que fizera para não merecer a bênção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe humilhadas palavras derradeiras, mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhorava-lhe o espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era um mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desejos. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os poucos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos de Deus. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, meus queridos irmãos, esse é o exemplo de resignação. É que todos nós possamos lembrar de que aquele que foi o mais puro, o que menos merecia sofrer, passou aqui na terra
e mesmo assim sofreu, resignou e mostrou para todos nós, por meio do exemplo, nós que somos pequenos, minúsculos, perto da sua grandeza, de que não é à toa que as aflições batem a nossa porta e que devemos com isso acreditar e ter fé que de verdade essas aflições vieram para transformar a nossa vida e fazer com que cada um de nós possamos crescer e evoluir. Que Deus nos ampare, nos proteja. Obrigado a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Deus e a Jesus esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a nossa irmã Dona Luzia que nos faça a prece. Senhor, nesse instante, elevando o nosso coração a vós, queremos agradecer por essa oportunidade onde nós, por meio dos estudos, nós recebemos da fonte plena e divina do vosso coração a água viva que descedenta a sede do nosso conhecimento, trazendo aos nossos corações a paz, a serenidade, nos falando sobre a resignação durante as nossas provas, durante as nossas dificuldades. Jesus amado, que possamos voltar aos nossos lares, aproveitando o máximo daquilo que foi trazido para nós nos estudos, e que possamos fazer uma reflexão honesta conosco mesmo, buscando compreender o que precisamos ainda melhorar em nós e assim alcançar a verdadeira resignação, que é quando nosso coração consente com tudo aquilo que temos que passar, que temos que aprender, que temos que fazer para nos libertar realmente, libertar o nosso espírito dos grilhões do homem velho, ainda cheio de egoísmo, de orgulho, de vaidade que trazemos em nós. Abençoe todos nós nas nossas dificuldades. Dai-nos a força, a coragem, o bom ânimo e a perseverança no bem, Senhor. Ampare os nossos lares, leve a todos que sofrem a esperança, a paz, as bênçãos da resignação, as bênçãos, Senhor, do consolo e, principalmente, fortaleça nos corações a fé raciocinada, a fé que nos permite compreender. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. Com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que podem receber o passe, pedimos